Olá, espero que esteja tudo bem com você. Sua oficina mecânica está no prejuízo? E o que fazer para mudar essa situação? O tema do vídeo é esse. Eu sou o Marlon Ajala, sou contador há mais de 20 anos aí, especialista em oficinas mecânicas, sou consultor de empresa, então a gente traz uma bagagem já que pode lhe ajudar bastante. Então hoje eu vou lhe apresentar o que? Como você pode fazer o diagnóstico da sua empresa. Isso eu vou apresentar para você entender. A gente fala quando está dando prejuízo, mas na verdade você pode fazer periodicamente levantamentos como este para você entender o seu negócio, a sua empresa, aonde você pode melhorar, tá bom? Então fique até o final do vídeo, eu acredito que você vai tirar bastante proveito dele, e já convido a se inscrever no canal se gostar dos nossos conteúdos aí, porque a gente traz aí toda semana conteúdos com o intuito de auxiliar, de ajudar, de trazer soluções para os empreendedores, tá bom? Então, primeira coisa que você vai fazer, identificação do prejuízo operacional. Então, essa questão do operacional o lucro bruto é negativo. Então, se as suas vendas estão comportando as suas despesas, o quanto você está tendo de custo na sua oficina. Depois, logo a seguir, a gente vai se aprofundar nessas questões. Mas primeiro, questão operacional. Você está conseguindo ter lucros com vendas, receita com vendas que está suportando aí a manutenção da sua empresa. Depois tem o levantamento do financeiro, que são os juros, as multas, fazer levantamento dos empréstimos, quanto você está tendo despesa financeira, e também você pode ter receitas financeiras se fazer um bom uso aí das suas reservas, Então esse levantamento financeiro, quanto você está pagando, qual é a forma de empréstimos, como você poderia economizar isso. Mas essa parte agora nós estamos falando é só do diagnóstico. Você tem que ter a mente aberta. Por isso é interessante você ter um terceiro lhe auxiliando, um consultor, um mentor, que vai fazer o levantamento sem pensamento crítico. A primeira coisa é o diagnóstico. Você não está pensando neste momento no que fazer para solucionar. Você só está analisando a sua empresa, o seu negócio, tá bom? Depois tem a questão estrutural. Se os custos fixos estão acima, da capacidade produtiva. Depois você vai analisar a questão. Primeiro, a estrutura, os seus custos fixos do negócio estão comportando conforme você está prestando serviço, conforme você está tendo receita. Então é essa análise. Depois, mais aprofundado, você vai fazer análise e demonstração de resultados por serviço, ou seja, separar o serviço, seja serviço de manutenção do motor, seja da suspensão, seja mecânica geral, elétrica. Então essas separações você consegue exatamente enxergar aqueles itens que estão, da onde está vindo ou está sendo gerado a receita. Isso, se você for conversar, você que é empreendedor, dono de oficina, eu converso bastante com pessoas que trabalham no ramo. Então, quando eu falo assim, mas eu sei, eu acho que eu faço mais serviço de elétrica, mas sabe até que ponto? Você sabe, mas não sabe quantos porcento está gerando em relação aos outros serviços. Essas categorizações você normalmente não tem. Então isso não tem como você fazer uma boa tomada de decisão baseada em números se você não tem isso. Você entendeu? Então fazer essa separação aí, quais são o que está dando mais receita, qual é o serviço, separar todos os serviços. Depois disso, levantar a margem de contribuição por serviço. Então, quanto que está trazendo de margem de contribuição cada um desses serviços? Então, agora eu vou explicar como você vai fazer essa margem de contribuição, mas você já entender que cada serviço traz uma porcentagem de lucro, e aí você vai ver logo à frente que alguns vai dar prejuízo. Você vai entender agora, eu vou explicar. Segundo, você fez esse levantamento operacional, financeiro, estrutural.
a margem de lucro, né, a demonstração de resultado por serviço, que parece ser simples para me explicar, mas colocar em prática, fazer todo esse diagnóstico, você vai levar um bom tempo até entender tudo isso, tá bom? Então, depois de você ter isso em mãos, que é o primeiro passo, você vai para o segundo passo, que é o diagnóstico de custos e margem. Aí agora você vai fazer o quê? Vai partir para a parte financeira mais estruturada, que é o levantamento dos custos fixos. E o que são os custos fixos? São aqueles custos que não variam conforme a sua receita, sua quantidade de prestações de serviço, a quantidade de vendas. Por exemplo, o aluguel. O aluguel não muda, né? Não depende das suas receitas. Vamos supor o custo do sistema que você paga, se você tem sistema, né? Então a luz, né, a água, varia o valor, mas todo mês tem, então você faz uma média, custos fixos, você entendeu? Então, esse levantamento você tem. E depois disso, distribuir os custos fixos por hora produtiva disponível. Se você tem R$1.000 de custos fixos e você tem 100 horas de trabalho produzida, seja sua, seja de um funcionário sua, seja dos 5 funcionários, né? Você tem que distribuir, somar essa quantidade de horas trabalhadas, né? E diluir aquele custos fixos. Quanto tem de custo para cada hora? Você tem que somar isso, porque você chega no final do mês, você tem que pagar, e é do serviço que você tem que retirar. Então, você entende? Fazer o custo. Se você tem R$1.000 de custo e 100 horas de trabalho, você tem R$10 de custo fixo para manter a oficina em cada hora trabalhada, de todo mundo, né? Seja sua e do seu funcionário, não sei quantos colaboradores você tem, isso é independente, o cálculo é o mesmo. Depois, fazer o levantamento dos custos variáveis. Com isso, quais são os custos variáveis? Vai depender, né, da quantidade de vendas, seja de serviço, de produtos, que você vai aumentando esses custos, comissões, a mercadoria em si, vamos dizer assim, o imposto. Então tudo isso que varia conforme a venda do produto você vai ter. Depois você tem o ponto de equilíbrio também, que você tem que pensar bastante aí, quanto que eu preciso prestar de serviço, quanto que eu preciso vender para mim manter a oficina. Mas aqui tem uma outra questão, que é a margem de contribuição, que você deve fazer o levantamento. O que seria margem de contribuição? É o preço que você vai vender, menos os custos variáveis e menos os impostos, né? Você vai ter a margem de contribuição da venda ou do serviço. Depois você tem uma classificação dos serviços conforme, né, você vai classificar em margem positiva, baixa ou negativa. Aí você já vai conseguir enxergar de forma clara qual o serviço que está trazendo mais lucro, aquela que está trazendo menos lucro e também aquela que está dando prejuízo diretamente, né? Aqui, quando eu falei logo atrás sobre a margem de contribuição, lembra que eu falei? Essa margem de contribuição tem que ser clara, porque se você somar ali as suas receitas do serviço, custos fixos, custos variáveis e também tem que ter lucros, né? Se você com aquele preço ali não pagar aquele custo fixo da hora, não pagar custos variáveis e sobrar para a margem de contribuição, ele está dando prejuízo diretamente. Então é bem fácil de você ter serviços, né, que talvez não esteja dando lucro como você esperaria. E para ver, ele está dando lucro. Por exemplo, se você tem um custo fixo e um custo variável num serviço, que a soma dos dois, né, aquele custos fixos dividido lá, diluído hora por hora, o custo variável que conforme o serviço, né, rendeu aquele custo, com esse custo total, fixos e variáveis, um serviço deu R$85. Aí você veio o cliente lá, apareceu na sua oficina, e você calcular mais ou menos ali esse valor aqui, R$60, dá o serviço. Vai dar uma hora de serviço, eu não posso cobrar, né, muito do meu cliente, então eu vou cobrar R$60. Esse serviço está dando prejuízo direto.
ele está dando prejuízo sem muitos cálculos. Você entende que você fazer esse levantamento você consegue enxergar isso? Então você já teve a sensação de trabalhar 18 horas por dia, trabalhar muitas horas por dia e mesmo assim parece que não alcança nem para pagar as contas no final do mês? Talvez tenha essa questão aí da precificação do seu serviço. Inclusive eu tenho um vídeo sobre precificação do serviço, eu vou deixar no cardzinho aqui para você assistir depois, tá bom? Depois, questão de, já o que a gente está falando, precificação técnica da mão de obra, é levantar as horas disponíveis, a primeira coisa que você vai fazer, da equipe técnica, quantas horas você tem disponível. Depois, o custo da hora homem. Tem uma questão do custo da hora homem que é um erro para quem tem colaborador, que muitos cometem, é fazer apenas o salário líquido. Mas eu pago, sei lá, um exemplo, R$1.000, só para exemplo. E aí, diluindo isso, vai dar R$100. Mas aí depois não soma 13º, não soma férias, não soma rescisão, né? Então, o custo da hora homem tem que ser somado todo o custo daquela hora, né? Porque lá no final, né, numa rescisão, chega no final do ano, você tem que pagar 13º, você chega no período de férias, você tem que pagar as férias. Se você for demitir algum desses colaboradores, você tem que pagar a rescisão, multa de FGTS, enfim, todos esses custos que você já deve saber, né? E se não sabe, quer entender alguma coisa, entre em contato que a gente explica, né? Então, levantou todo esse custo aí, depois você vai determinar o markup técnico. Você vai considerar os tributos, vai considerar as despesas e o lucro desejado. Então, aí você vai ter um preço real do seu serviço. Porque você considerando as despesas totais, inclusive tributos, né? A gente lembra do tributo porque normalmente o pessoal não soma na precificação e depois reclama lá no final do mês quando a gente manda a guia do Simples Nacional ou as guias quando é no lucro presumido, né? Não quer somar na precificação e depois reclama porque pagou bastante imposto. Então tem que somar na precificação, tem que repassar também esse custo para o cliente e também tem que calcular o lucro desejado nesse serviço aí. Aí depois que você fez tudo isso aí, você precificou de uma forma correta, você tem que colocar em uma tabela. E essa tabela também tem que levar em consideração. Você sabe melhor que eu essa questão aqui, mas você tendo esse markup, aí você vai levar em consideração também tempo padrão por serviço, complexidade, risco e a garantia que você tem que dar nesse serviço. Você levando isso em consideração, você vai fazer um preço ajustado para a sua realidade. Então você deve levar isso em consideração, é uma das coisas mais importantes. Eu não estou dizendo para aumentar o preço, eu estou dizendo para você ajustar o seu preço conforme a sua realidade e talvez alguns serviços. Entende? Alguns serviços podem estar dando um lucro excepcional. Foi o que eu fiz ali antes, fazer o levantamento da margem de contribuição por categoria, por serviço. Então você consegue enxergar isso. É essa a ideia que eu trago aqui. Você ter tudo de forma correta e de forma clara. Daí depois você reajustou alguns serviços, talvez algum você vai ter que aumentar o preço. Talvez nesse aumento de preço, eu sei por a minha atividade também, eu tenho que fazer esses levantamentos, também às vezes eu tenho que ajustar preços em alguns serviços e normalmente a gente acaba perdendo alguns clientes. Porque aqueles clientes que pagam baratíssimo, aquele cliente ele não quer um serviço excepcional, ele não quer um serviço muito bem feito. E aí você vai ter a questão do posicionamento. Se você quer entregar um serviço bem feito, você entregar com garantia, assumindo os riscos daquele serviço, você tem um custo. E para você ter lucro em cima daqueles custos, você tem que entregar por um certo preço.
e alguns clientes ele vai fugir, vai para outro, mas você fica com a sua margem boa. Então, se vir um outro cliente novo, você já vai se adaptar com aquele preço, né, com a margem melhor. Então, é uma questão de visão a longo prazo para a sua empresa crescer de forma saudável. Agora, para isso você tem que fazer esses levantamentos que eu estou falando aqui. Você tem que enxergar os números da sua empresa, tá bom? Depois tem o controle de estoque. O controle de estoque, você tem que enxergar o giro do seu estoque, quantos dias de média, né? Enxergar isso de forma de cada produto, né? Ou de cada setor de produtos, o índice de obsolescência, né? Quando fica obsoleto aquele produto, normalmente na oficina ele demora para ficar obsoleto, mas você deve considerar isso, porque talvez você esteja com um produto lá que não usa, você tem que jogar fora, não vende mais, né? Tem que levar isso em consideração, fazer esse levantamento. Análise ABC de peças, conforme a sua importância. Então, fazer o levantamento conforme a importância dos setores das suas peças. Custo com as peças paradas, né, e o capital empatado. Isso você deve levar em consideração, porque talvez você tenha um valor muito alto, né, de estoque e está pagando juros dos seus empréstimos. Você já parou para pensar isso? Você está pagando juros para o banco com o mesmo valor parado em estoque. Então, veja um negócio, é uma tomada de decisão. Então, aumente a rotatividade do seu estoque, diminua o seu estoque, aqueles produtos parados, empatados, e talvez com esse valor você consiga renegociar com o banco, consiga quitar empréstimos e não pagar juros. Talvez essa visão você tem que ter no seu negócio aí para fazer melhores tomadas de decisões. E assim a questão dos fornecedores, você levantar os prazos, né, o preço médio e o lead time, que se chama, né, que é o tempo de processo de cada fornecedor aí, que pode lhe ajudar, né, você escolhendo aí fornecedores, renegociando com fornecedores, tá bom? Depois o fluxo de caixa, né, estrutura financeira. Você talvez não tenha o seu fluxo de caixa muito bem definido. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar no cardzinho, que você clique ali e assista todo o vídeo explicando o fluxo de caixa com mais profundidade, né? E também se inscreva no canal que a gente vai trazer mais vídeos do tema, tá bom? Mas só para você entender o fluxo de caixa, você vai entender de forma categorizada as suas receitas, de forma categorizada as suas despesas, né? E você vai conseguir mapear as despesas financeiras, né? Que são os juros, parcelamentos, os fornecedores, despesas bancárias com empréstimos, né? Vai mapear as suas duplicatas atrasadas, que você está pagando juros em relação a isso. Inadimplência de clientes, o que você pode fazer quanto a isso, você vai entender qual é a média que está a inadimplência. Então, eu fiz um diagnóstico de uma forma resumida aqui para não se tornar muito extenso o vídeo, mas aqui você conseguiu já ter um pontapé inicial muito importante que é colocado, né, na sua empresa. Agora vou fazer um checklist aqui do plano de ação que você pode fazer. Ajustar a tabela de preços, né, conforme o custo real que a gente já falou, como você vai fazer o levantamento. Enxugar as despesas fixas, né, aquelas que estão muito altas, ali acima de 10% do seu faturamento, você fazer uma reanálise, como você vai diminuir os custos fixos, né, reduzir o seu estoque no menor possível, né, aquele obsoleto, né, aquele que está parado lá, ver quais os produtos, né, priorizar o serviço com maior margem, né, negociar dívidas e reduzir os custos, né, seja fornecedores, seja bancários, estabelecer metas de produtividade. Aí vai ser uma outra questão complexa, né, fazer com que esses profissionais, né, ver o que está faltando para eles e fazer a produtividade aumentar em tantos %. Isso aí você vai colocar no seu plano de ação, né, e depois vai implantar uma ordem de serviço detalhada aí para você conhecer muito bem, né, a aprovação formal do cliente. Você vai
entender quais são os serviços, né, colocar, implantar no sistema ali, você entender os serviços feitos, os refeitos, né, a hora. Então, enxergar as ordens de serviço de uma forma clara e vai fazer você ver a sua empresa de forma detalhada, tá bom? Então, eu acredito que aqui você já tenha uma ideia de forma simples, mas sabendo que é de mais importante você ter clareza desses itens que eu falei aqui. Plante isso na sua empresa. Se você não consegue sozinho, contrate uma consultoria. Eu garanto que você vai crescer de uma forma natural, né, de uma forma realista para o seu negócio e não tendo prejuízo em serviços como eu expliquei ali, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e vamos continuar conversando. Obrigado, um forte abraço e até mais. Então, eu fiz um diagnóstico de uma forma resumida aqui para não se tornar muito extenso o vídeo, mas aqui você conseguiu já ter um pontapé inicial muito importante que é colocado, né, na sua empresa. Agora vou fazer um checklist aqui do plano de ação que você pode fazer. Ajustar a tabela de preços, né, conforme o custo real que a gente já falou, como você vai fazer o levantamento. Enxugar as despesas fixas, né, aquelas que estão muito altas, ali acima de 10% do seu faturamento, você fazer uma reanálise, como você vai diminuir os custos fixos, né, reduzir o seu estoque no menor possível, né, aquele obsoleto, né, aquele que está parado lá, ver quais os produtos, né, priorizar o serviço com maior margem, né, negociar dívidas e reduzir os custos, né, seja fornecedores, seja bancários, estabelecer metas de produtividade. Aí vai ser uma outra questão complexa, né, fazer com que esses profissionais, né, ver o que está faltando para eles e fazer a produtividade aumentar em tantos por cento. Isso aí você vai colocar no seu plano de ação, né, e depois vai implantar uma ordem de serviço detalhada aí para você conhecer muito bem, né, a aprovação formal do cliente. Você vai entender quais são os serviços, né, colocar, implantar no sistema ali, você entender os serviços feitos, os refeitos, né, a hora. Então, enxergar as ordens de serviço de uma forma clara e vai fazer você ver a sua empresa de forma detalhada, tá bom? Então, eu acredito que aqui você já tenha uma ideia de forma simples, mas sabendo que é de mais importante você ter clareza desses itens que eu falei aqui. Plante isso na sua empresa. Se você não consegue sozinho, contrate uma consultoria. Eu garanto que você vai crescer de uma forma natural, né, de uma forma realista para o seu negócio e não tendo prejuízo em serviços como eu expliquei ali, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e vamos continuar conversando. Obrigado, um forte abraço e até mais.